Recorrência para negócios fitness e esportivos. Como esse método de pagamento pode aumentar em até 25% a sua fidelização? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. O método de pagamento recorrente vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente popularizado por grandes redes como a Smart Fit, que trabalham apenas e unicamente com esse método de pagamento, esse método de recebimento. Mas, obviamente, essas gigantes do setor são muito bem assessoradas e têm um setor de inteligência muito robusto. Elas não trabalhariam com método de recorrência se não fosse algo realmente rentável, lucrativo para o negócio, né? Tanto que a gente tem um estudo da IRSA que mostra um aumento de 25% na fidelização de um negócio que passa a utilizar a recorrência. E se a gente parar para analisar isso friamente, é meio óbvio. Imagina aquele aluno que deu uma apertada na rotina dele por causa do trabalho, da faculdade, etc. Ele não cancela com você, ele deixa cobrando por mais uns dias até ele voltar a ter tempo para praticar. Mas vamos supor que esses dias mais apertados dele tenha caído numa data de renovação dele. E aí ele não foi no seu espaço renovar. Então você começou a perder receita até que ele volte a treinar. Também tem muitas pessoas que ficam semanas e meses sem ir, mas continuam pagando na recorrência. E além daquelas pessoas que se puxam mais para ir treinar, porque de fato elas estão pagando já num plano recorrente. Mas no final a gente pode resumir em uma palavra: psicologia. A psicologia pura de estar na recorrência tem esse efeito de aumentar a fidelização do aluno, dados os exemplos que eu citei. E é por isso que essas gigantes, todas elas estão utilizando a recorrência há muito tempo e sendo mais lucrativas sobre isso. O vídeo de hoje tem como objetivo não apenas explicar o que é recorrência, mas sim falar sobre a implementação. Você que já decidiu trabalhar com a recorrência, como que você coloca ela para rodar na prática? Então vai ter um passo a passo aqui, super simples, tá, pessoal? De você que já decidiu trabalhar com a recorrência, como que você coloca isso em prática no seu dia a dia? Qual é o passo a passo? Como que você vai precificar? Como que você vai anunciar? E etc. Mas antes da gente começar no assunto, eu queria te lembrar que esse canal aqui ele é focado em gestores e gestoras de negócios fitness, e uma coisa que é recorrente por aqui é conteúdo de qualidade. Toda quarta-feira, às 17 horas, tem um vídeo novo, tá? E já são mais de 300 vídeos no canal. Então, se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, já mergulha aqui nesse canal, porque eu tenho certeza que vai ter algum conteúdo que vai mexer o ponteiro aí do seu negócio. Então, a gente faz com muito carinho, muito estudo, tem uma equipe gigante por trás desse projeto aqui, sempre gerando um conteúdo de qualidade para você, tá bom? E se você já acompanha a gente, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, comentar aquele combo todo para o YouTube valorizar mais o nosso conteúdo e fazer aparecer para você com mais frequência, tá bom? Lembrando aqui as duas formas que a gente tem de trabalhar com a recorrência antes da gente ir para a implementação. Tem duas formas principais que a gente vai ver por aí. A primeira, que a recorrência mensal é a mais simples, tá? E você vai ver isso, por exemplo, no Netflix, no Spotify, é onde você coloca o seu cartãozinho de crédito lá e ele fica cobrando mensalmente de forma ininterrupta. Para parar essa cobrança, você tem que ir lá no site do Netflix, lá no site do Spotify e cancelar. Tem muitas academias que trabalham assim também, porém a maioria vai trabalhar do segundo modo de recorrência que eu vou explicar agora, que é o próprio caso da gigante Smart Fit, né? Que é um plano anual na recorrência. Ou seja, quando o aluno chegar lá no seu espaço, você vai falar para ele que você só trabalha com planos anuais e que ele pode fazer, porém, um contrato anual na recorrência. Logo, não vai comprometer o limite do cartão dele. Isso aqui é fenomenal, porque ele vai fechar um plano grande com você de 12 meses, pode ser de 6 meses também, etc. Só que vai cobrar mês a mês no cartão dele. Não vai cobrar, digamos que aquela paulada, né, aquele valor maior de uma vez só no cartão do aluno de 2, 3, 4, 5 mil reais. Não, vai cobrar só a mensalidade daquele mês. Aquele 150, aquele 200, aquele 300 reais da parcela referente a uma mensalidade. Então você aumenta muito a sua conversão de vendas de planos anuais e até de vendas em geral quando você trabalha dessa forma, tá? A maioria das redes hoje em dia de academia estão trabalhando assim, com um plano anual na recorrência. Mas a recorrência por si só, que é colocar no mensal, já vai dar um salto gigante na sua fidelização. Então, se você não gosta de trabalhar com planos anuais, por quaisquer que sejam os motivos, começa pela recorrência mensal, que já é um grande salto aí
para o aumento do seu faturamento. Douglas, eu decidi que eu quero trabalhar com recorrência, como que faz o passo a passo? Vamos pro passo a passo então, para a implementação. O primeiro passo é você escolher uma plataforma, tá? E aí tem várias plataformas que fazem isso. Tem a Stone, tem a PayPal, tem o Mercado Pago, tem a PagSeguro e, obviamente, a NextFit. Qual é a vantagem de você trabalhar com a recorrência dentro da NextFit? Imagine que você está trabalhando lá, por exemplo, no site da Stone para fazer a sua recorrência. E você trabalha com o sistema da NextFit para fazer treino, avaliação física, agendamento de aula, o controle do seu financeiro como um todo, você usa o NextFit. Você vai ter que ter uma pessoa boa parte do dia com 2 sistemas abertos, olhando quem pagou e quem deu baixa lá na recorrência da Stone, da PayPal, do PagSeguro, etc. Olhando quem de fato deu baixa na recorrência e recadastrando ou vendendo para a pessoa manualmente dentro do sistema do NextFit. Então você tem um retrabalho aqui. E eu já conheci academias que, pelo tamanho e pelo volume, tinha que ter uma pessoa quase o dia inteiro só para ficar batendo isso, de um outro sistema para o sistema de gestão, para o sistema de dia a dia, né? Que é o sistema de negócio fitness esportivo como o NextFit. Então o tempo que você demora para fazer isso é o tempo que a sua recepcionista poderia estar vendendo mais, atendendo mais, ou você diminuindo um colaborador da sua folha de pagamento. Então eu tô falando de dinheiro aqui, né? Porque tempo é dinheiro. Então você economiza muito tempo quando você coloca a recorrência dentro do próprio NextFit. Além disso, isso vai expandir para todos os seus relatórios, né? Então todo o seu financeiro ele fica integrado, uma coisa que você não vai ter lá dentro dessas outras plataformas. Aqui no NextFit ele vai fazer o seu fluxo de caixa, suas contas a pagar, suas contas a receber. Você vai ter todo o teu financeiro, todos os mais de 60 relatórios, tudo centralizado e automático, devido ao fato da recorrência estar dentro do sistema NextFit, além da plataforma ser muito mais intuitiva, muito mais prática, você poder antecipar um recebível, fazer todo o seu fluxo financeiro em um só lugar. Então, implemente uma ferramenta apropriada para isso. Fica a minha primeira sugestão. Legal, agora vamos para o segundo passo, que é a dúvida da maioria dos gestores quando o assunto é recorrência. E o preço? Quanto que eu cobro para essa recorrência? Eu tenho que cobrar mais ou a menos? Isso aqui divide opiniões, tá, pessoal? Eu conheço muitos gestores que optaram por cobrar um preço menor pela recorrência, mas eu humildemente discordo, tá? E eu vou explicar o motivo. Sempre que você abaixa o seu preço, nem que seja 5%, 10%, você tem que fazer um volume brutal de vendas a mais para compensar esse desconto. Muitas pessoas não colocam na ponta do papel, mas para cada 5% de desconto que você dá, você tem que fazer 15%, 20% a mais de venda no volume total para as contas fecharem, tá bom? Então, eu não gosto muito dessa abordagem. Eu prefiro você usar uma técnica de alavancagem, e eu já vou te explicar o que é, e manter o preço igual. Então, vamos para o exemplo prático. Vamos supor que você tem aí uma mensalidade de R$150 e você decidiu começar a trabalhar com a recorrência. Você vai aumentar o valor da sua mensalidade normal, pelo menos uns 20%, 30%. Vamos supor que passou a ser R$175 por mês. E a recorrência continua naquele valor de 150. Então você mantém o seu valor, mas aumenta o valor do mensal, tá bom? Isso a gente chama de alavancagem. Você pega produtos muito parecidos ou iguais, só que um é muito mais caro do que o outro, né? O Cialdini, um PhD em psicologia, autor do Armas da Persuasão, fala muito sobre isso no livro dele, né? Inclusive tem um caso muito icônico lá do livro que ele fala de um corretor de imóveis que tinha como modus operandi sempre mostrar as casas que tinham o pior custo-benefício do portfólio dele. Ou seja, eram caras, mas não estavam valendo e justificando aquele preço todo. E depois ele mostrava uma que o preço estava abaixo, só que tinha uma entrega um pouco maior para fazer uma ancoragem. Então a pessoa ia ver, por exemplo, uma casa lá de, sei lá, R$1 milhão, que nem era tão boa assim. Depois ele viu uma de 750 e que era muito parecida com a de 1 milhão, né? A pessoa ia ter uma percepção de valor que, nossa, essa 750 mil aqui é como a gente chama aqui no sul, né? Uma barbada, é uma coisa muito boa, é uma pechincha, como a gente fala no Sudeste. Tendo isso dito, a gente teve um efeito de alavancagem. A psicologia fala muito sobre isso e o Cialdini disserta sobre isso no livro dele. E é a técnica que eu estou te sugerindo utilizar aqui. Você aumenta o preço do mensal e mantém o da recorrência. Lembrando sempre que o ideal, o suprassumo, onde você deveria estar é 100% dos seus alunos trabalhando com anual recorrente. Se você fizer isso, você vai ter o melhor do faturamento no seu negócio. E eu estou falando de talvez ter um lucro líquido de 25%, 30%, né? As academias de elite, que têm os melhores resultados, mais lucrativas, trabalham dessa forma. Só que talvez você esteja pensando agora, Douglas, mas aqui meu público é diferente, aqui é um pouco mais difícil. Esse negócio de botar tudo na recorrência no anual, eu vou perder muito aluno, não vai funcionar. Beleza.
mas eu sugiro tentar. Se mesmo assim você não quer tentar, você não quer experimentar, você quer continuar trabalhando com plano mensal, trimestral, semestral, tá tudo bem com isso. Tenta fazer uma mudança gradual. Então vai lá e lança o seu plano de recorrência e aumenta o mensal. E começa a migrar seus alunos para recorrência aos poucos. Daqui a pouco você tira o trimestral e deixa só o semestral. Daqui a pouco você tira o semestral e deixa só o anual. Vai tentando fazer essa mudança aos poucos, mas não deixa de tentar, porque isso vai ser mais lucrativo para o seu negócio. Contra dados não tem argumentos, os dados mostram que você vai ser mais lucrativo. Então, em resumo, preço você não abaixa ele, tá? Você aumenta dos outros planos e mantém a recorrência no preço base que você já tinha. E se as pessoas perguntarem, você fala, olha, você pode pagar menos na recorrência. Lembrando que também é sempre uma opção você nem ter mais essa alternativa, né? É só recorrência e pronto. E eu particularmente gosto bastante dessa abordagem. O terceiro passo é treinar a sua equipe comercial para saber lidar com as objeções e até explicar o que é uma recorrência, tá? Então não adianta você chegar na sua recepcionista e falar, olha, a partir de amanhã a gente vai vender dessa forma, beleza? Virar as costas e sair. Você tem que, junto com o seu time, criar scripts, ou seja, como eles vão falar da recorrência, como eles vão falar que isso é seguro, explicar que isso é seguro, explicar que isso é bom para o aluno, porque vai gerar comprometimento nele. Você tem que explicar para o seu recepcionista o quanto isso é importante para a lucratividade do negócio. E se o seu negócio está lucrando, a empresa cresce. Se a empresa cresce, o seu colaborador também vai crescer junto, vai ter mais oportunidades, aumento de salário e etc. Então é muito importante que você venda essa ideia para o seu recepcionista, para a sua vendedora e crie scripts para que ela saiba vender isso para os seus alunos, tá? Então é um trabalho feito a quatro mãos, digamos assim, você e o seu time de recepção, sempre melhorando os scripts, as argumentações juntos. Então você precisa ter documentado esses scripts, essas argumentações. Isso é um passo da implementação. O quarto passo da implementação é a divulgação. Então, colocar alguns banners, alguns cartazes na sua academia explicando como funciona, talvez até na recepção, falando, olha, só trabalhamos com pagamento recorrente. E até quando você for divulgar no seu feed do Instagram, nos stories, ou numa divulgação paga do Instagram ou de outra rede social, você deixar claro que você trabalha com a recorrência e já explicar que isso não compromete o limite do cartão do aluno. Então isso é muito bom para ele, tá? Então você precisa fazer alguns criativos, algumas artes para divulgar esse método de pagamento e que vocês estão mudando a forma de trabalhar. Não é só chegar no outro dia e pedir para a recepcionista ficar explicando cliente por cliente. Isso tem que acontecer, mas tem que ter um material visual pronto para você divulgar a sua mudança na forma de pagamento. E o quinto e último passo é você fazer um monitoramento. Inclusive, eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela enquanto eu falo o sistema do NextFit para você ver essa área onde você vai controlar o que está acontecendo no seu financeiro, na sua recorrência. Você tem que ter uma rotina de monitoramento para verificar se está caindo certinho as recorrências. Aqueles alunos que tiveram problema para cobrar, você tem que verificar para estar entrando em contato com o aluno, entender o que aconteceu, se o cartão foi cancelado, se deu problema e etc. Você sempre tem que estar monitorando o seu saldo futuro, ou seja, o que você vai receber em cada dia, o seu saldo já disponível. Então é muito importante que você tire um tempo no seu dia para estar verificando se está tudo certo com os pagamentos na recorrência, assim como você faz com todos os outros pagamentos, né? Você já deveria tá tirando um tempo para isso, vai dedicar esse tempo para recorrência. E se você chegou até aqui, eu tenho 2 vídeos que eu tenho certeza que vão ser complementares a esse, tá? Tem um sobre só como diminuir a inadimplência aí no seu espaço, eu vou deixar o card aqui na esquerda para você clicar, e outro sobre como precificar o seu plano de forma cirúrgica, estratégica e lucrativa. Vou deixar o card aqui do outro lado. No mais, eu vou ficando por aqui. Lembra que eu falei antes, né? Quarta-feira, 17 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Um forte abraço, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, hein? Abraço!